Bom, graças a Deus nós estamos aqui de volta ao nosso estudo de teologia. Seja bem-vindo àqueles que estão iniciando agora a aula, tá bem? E a matéria é teologia. Esta matéria, ela deve ser a primeira matéria do nível médio. Primeira matéria do nível médio. Ela já vai trabalhar um pouco mais sobre quem é Deus, como conhecê-lo, se é possível conhecê-lo, se o conhecimento que nós temos sobre Deus ele é verdadeiro ou se ele é conceitual, se ele é só hipotético. Essa matéria vai mexer bastante com isso, bem? Vocês vão ter tempo para ler aí o livro-texto, enquanto isso a gente vai trabalhando. Bom, começa falando o seguinte: a origem da ideia de Deus. Para nós, assim, nós já cremos na existência de Deus, já cremos, não teria muito o que discutir. Mas como nós estamos num curso de teologia, faz-se a pergunta: da onde que vem a ideia de que Deus existe? Da onde vem? Aí surge a primeira proposta da teologia. Deus é uma ideia inata. Está vendo escrito aqui, ó? Inatismo. Deus é uma ideia inata. Você vai pegar aí no livro de texto, tá bom? A página é a página de número 3, conhecimento inato. O que significa o conhecimento inato ou o inatismo? Deus já nasce como ideia na cabeça das pessoas. É inato, você já nasce com a ideia de Deus. Vamos supor que você nunca tivesse ouvido falar sobre Deus. Nunca. Você nasceu lá no planeta Marte. Quando você abriu os olhos, que a tua consciência começou a funcionar, o que é a consciência? Consciência é a razão, tá bom? Vou colocar aqui, ó. Consciência. É a razão trabalhando para dar a você um conhecimento das coisas. Ó. Conhecimento das coisas. Por exemplo, vocês todos são pessoas lógicas, racionais. Nunca viram esse objeto. Você olhando para ele, nunca viu esse objeto. Só que você tem uma razão. Tendo a sua razão, você vai começar a utilizar ela para poder fazer a seguinte pergunta: que objeto é esse? Com que nome que eu vou chamá-lo? Esse objeto, ele é animado ou ele é inanimado? Ele tem consciência ou ele não tem consciência? Ele é um objeto lógico? Ele é um objeto material, só material? Você começa a fazer perguntas para o objeto, vai estudando ele. A tua razão está trabalhando. Vai chegar em determinado momento que você vai descobrir o seguinte: este objeto ele é inanimado, ele não tem alma, não tem vida própria dentro dele. Esse objeto ele não tem consciência de que ele é um objeto, ele não sabe que ele existe, ele não sabe. Por isso ele não pode dar um próprio nome para ele, ele não pode se comunicar com você, ele é só um objeto inanimado. Só que você é um ser animado, você tem alma. E você tem consciência que você é você e você não é outra pessoa. Você pode estar misturado na torcida do time de futebol do seu coração. 10 mil torcedores. Mas quando alguém chama você pelo nome Carlos Mariano, você sabe que é você, Carlos Mariano. Raquel, você sabe que você é a Raquel. Você sabe que você é o Gilberto. Essa consciência é para que você tenha a razão, a inteligência, para que você consiga trabalhar as coisas, tá bem? As coisas podem ser animadas ou inanimadas. Se for animada, tem vida. Se for inanimada, não tem vida. Da onde que vem a palavra animado e inanimado? Vem da palavra anima. Aqui, ó, tá vendo? Anima.
Com a mesma palavra anima, você escreve animal. O que é o anima? É alma. Ah, alma. Quando eu falo de um animal, eu falo de uma alma. Quando eu falo que está animado, eu quero dizer que está vivo. Se eu falo inanimado, é porque não está vivo. Eu tenho consciência de que eu estou vivo. Eu estou usando a minha razão. Eu não sou um apagador, não sou um piloto. Eu estou animado. Eu tenho consciência. Essa minha consciência, que faz com que eu fique pesquisando as coisas, dando nome para as coisas, essa minha consciência vai me levar até a ideia de Deus. Porque eu vou fazer o seguinte: se existem seres simples e existem seres que são mais complexos. Uma ameba é um ser simples, um macaco é um ser complexo, uma criança mais complexo ainda, um homem bem mais complexo. Será que existe algum ser mais complexo que o homem? Mais complexo, porque o homem é o ser mais complexo que existe. Quando eu falo homem, termo genérico para a humanidade. O ser humano é um ser complexo. Aí você vai fazer a seguinte pergunta com a sua consciência, com a sua razão, com o seu pensamento, com a sua inteligência. Porque a inteligência ela é assim: quanto mais você vai trabalhando ela, mais ela vai ficando perguntadora. E quanto mais perguntadora, mais insatisfeita. E quanto mais insatisfeita, mais estudiosa. E quanto mais estudiosa, mais inteligente. Quanto mais inteligente, mais exigente. Quanto mais exigente, melhor. Você vai chegar a um ponto que você vai perguntar o seguinte: o homem é o ser mais complexo que existe no mundo. Aí você vai colocar uma perguntinha assim, ó: será? Será que não tem algum ser mais complexo que o homem, acima do homem? Aí você vai colocar os anjos. Por que os anjos e não Deus? Primeiro, porque os anjos é o próximo passo. Devem haver seres espirituais acima da gente, que têm uma capacidade mais poderosa do que a gente. Quem são esses seres? A gente batizou eles como anjos. Seres espirituais invisíveis que existem, mas não está no nosso dia a dia. Anjos. Aí você vai fazer uma angelologia, estudo dos anjos, sabe? Quem são, de onde vêm, o que fazem, por que são assim. Ao lado dos anjos vai surgir a categoria dos demônios, porque se existem homens bons e existem homens maus, devem existir anjos bons e anjos maus. Homens bons a gente chama de cidadão, homens maus a gente chama de criminoso. Anjo bom a gente chama de mensageiro de Deus, anjo mau a gente chama de demônio. Isso quem está dando para a gente é a ideia, tá? É a ideia, é a razão. O cérebro está trabalhando. Aí você vai estudar a angelologia, cria uma angelologia, até você imaginar o seguinte: deve existir acima de todos os anjos um que é mais anjo do que os outros anjos, o super anjo. Será que tem? Tem um anjo chamado arcanjo. Ó, arcanjo. Quem é o arcanjo? Arcanjo é o anjo dos anjos, é o chefão, é o mais antigo dos anjos. E tem nome, inclusive, o arcanjo Miguel, primeiro dos príncipes que Deus criou. Aí quando você fala, mas será que o arcanjo ele criou a si mesmo? Não, o anjo ele é criação de alguém. Se existe um anjo poderoso, alguém deve ter criado esse anjo poderoso. Quem criou um anjo poderoso? É o mesmo que criou os homens, é o mesmo que criou o mundo, os animais. Inato, também pensamento inato. Você vai chegar ao seguinte: deve existir um ser que está acima de todos os seres, que gerou todos os seres, bons e maus. Esse ser a gente chama de Deus. Chama de Deus. Ideia, isso é inatismo, tá? O inatismo não significa que você no automático já sabe quem é Deus, tá? Inatismo não é isso, eu já sei quem é Deus. Inatismo é essa consciência que você tem, de que vai trabalhando a sua lógica, e você, se você trabalhar a sua lógica direitinho, sem ninguém te ensinar, você está lá no planeta Marte, você vai chegar à ideia de Deus. Ela vai surgir na tua cabeça uma hora. Uma hora alguém não, você, a sua consciência, a sua lógica, vai te despertar para a existência de Deus. Deve existir um ser superior. Bom, depois que a sua ideia foi despertada,
né? Deve existir um ser superior? Aí vem aquele negócio que é a outra pergunta da lógica. Quem é esse ser superior? A religião chama de Deus. Só tem um problema. Um problema não, tem vários problemas, né? Não é um só. Mas vamos ficar com um problema. Deus não é nome. Deus não é nome. Ah, eu creio em Deus. Mas qual que é o nome de Deus? Deus não é nome. E o que é Deus então? Por exemplo, homem. Homem é nome? Homem não é nome, é um substantivo comum. Deus é um substantivo comum também. É só uma palavra para você nomear um objeto. Não é o nome. Qual que é o nome de Deus? Da onde que vem essa palavra Deus? Por que ele é chamado de Deus? E você que está estudando teologia vai fazer essa pergunta para a filologia. Bem? Filologia, ó. Não é filosofia, tá? É a filologia. O que é a filologia? Filo é amor. Amor, amizade, apego, sabe? Uma coisa assim que toma conta do coração. Amor é o quê? Amor à logia, ó. Amor à palavra. Filologia é a ciência que se aplica a estudar a origem das palavras. A origem, filologia. Você quer descobrir por que Deus é chamado de Deus? Você vai ter que conversar com um filólogo. Filólogo. Então vamos lá. Você pega um livro como esse, Teologia. Aí você vai até a página 8. E lá na página 8 está escrito lá: o que é teologia? E você lê, tá? Apesar da palavra teologia não aparecer nas Sagradas Escrituras, a ideia sobre ela está sempre presente em toda a Bíblia. Aí vai para o parágrafo 2. O termo teologia tem se aplicado vários significados, tanto no campo da filosofia como no campo da religião. Etimologicamente, o que é etimologicamente? É a ciência que estuda o etmos, a origem da palavra dentro de uma cultura. Isso é etimologia. Então, etimologicamente falando, o termo teologia vem do vocabulário grego theos, que significa Deus, e logos, que denota estudo, discurso e raciocínio. Está você aqui estudando hoje teologia. Aí eu fiz a primeira pergunta: da onde vem a palavra Deus? Porque Deus não é nome, Deus não se chama Deus, bem? É só um substantivo para dizer, tem um ser a quem nós chamamos Deus. Da onde vem a palavra Deus? Você escreve aqui, ó. A palavra Deus, eu já expliquei aqui em aulas anteriores, alguns dos irmãos já sabem, quem não souber vai saber agora. A palavra Deus vem do grego theos. Aí você olha para as duas palavras. Vamos fazer aqui um exercício de filologia. Você olha para as duas palavras, ó, Deus e theos. Qual das letras aqui é parecida no português? Qual delas? Você só tem o E, que é parecido, que aparece aqui, e o S. O O não é parecido no português, e o TH não é parecido no português, não é parecido. Mas os gregos chamavam Deus de Theos. Aí você fala, qual que é a ligação? Para um filólogo, duas letras já é um dicionário inteiro, já é o suficiente. Ele já sabe que tem alguma ligação. E qual que é a ligação? A ligação é que essa letra D que você tem aqui, ela é a mesma letra TH. Ela é a mesma. Você está lá no inglês, escrevendo em inglês, aí você vai usar THE, que é igual o, a, os, as, no inglês. E como que eles pronunciam?
Eles pronunciam D? Não, eles pronunciam D. Lê TH, mas se pronuncia D. Olha o D aqui, ó. É a mesma, ó. É a mesma. Você já tem aqui duas letras idênticas. TH. DO, só tem um problema aqui. U. Aqui tem U, não é? Aqui tem U. E aqui tem O. É a mesma palavra? É a mesma. Por quê? Porque o U, o que é o U? O U é a soma do I mais I. Era assim. I mais I. Por que virou U? Porque eles pegaram e fecharam aqui embaixo, ó. I mais I, fechou. O U são dois Is. Dois Is equivalem a U. Porque o U não existia. Há 200 anos atrás não se utilizava a letra U. Se utilizava a letra O. Se vocês quiserem fazer um teste, pegue as Bíblias que foram escritas no século XIX. Não se escreve Deus, se escreve Deus. 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 É Deus. Tá bem? Não tinha a letra U. O que a filologia explica pra gente? Porque tinha letra que não existia e ela passou a existir porque o pessoal começou a pronunciar. Ao invés de pronunciar Deus, pronunciava Deus. 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 E para poder melhorar então a escrita junto com a fonética, aí o que fizeram? Pegaram o I mais I e fizeram o U. Acabou. A palavra Deus é a mesma palavra Theos, é a mesma. E não se pronunciava Deus, se pronunciava assim, ó. Theos. Theos. Mas hoje a gente pronuncia Theos, porque a gente lê o TH como sendo o T, né? Uma letra só. T. Os gregos chamavam todos os seres espirituais que não faziam parte do nosso mundo, chamavam esses seres espirituais de Deus. Era um Deus, Deus, Theos. Os gregos chamavam os seres espirituais de Theos. Eles usavam o Theos para todos os deuses do Olimpo, por exemplo, Zeus, Poseidon, Hades, Apolo, Afrodite, eram deuses. Usavam Theos. Da onde que vem então a nossa palavra? Ela vem da Bíblia? Ela não vem da Bíblia. A nossa palavra Theos, ela vem dos gregos. Os gregos é que utilizavam isso aí. Não era o povo da Bíblia. Tanto é que o povo da Bíblia, quando você lê lá em Gênesis capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Não é assim que você e eu lemos? No princípio criou Deus os céus e a terra. Mas olha lá, ó, não foram os gregos não, foram os judeus. Olha os judeus usando a palavra Deus aqui. Não, está assim, ó, Bereshit bara Elohim, ó, Elohim, escrever melhor, Elohim, tá vendo? O que é Elohim? Elohim é uma palavra hebraica, não é grega, porque o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. É uma palavra hebraica. El significa Deus, ou significa supremo, tá? Ser supremo. Esse é o El. In significa S. Win. Isso aqui é o In, ó. É uma letra só. Significa que está no plural, não está no singular. Quando eu pego aqui, ó, Elohim, no princípio criou Deus. Bara Bereshit Elohim. No princípio criou Deus. O que o hebraico está dizendo? Que no princípio criou deuses. Deuses, os céus e a terra. O que isso significa? Que esse Elohim que é usado no português para Deus, no hebraico é usado para deuses, no plural, não no singular.
Da onde que vem a ideia de Deus? A gente está falando, a ideia de Deus é uma ideia inata. Eu vou chegar à ideia de que existe um ser. Esse ser eu tenho que colocar um nome. Eu não sei que nome que eu vou colocar. Enquanto eu não sei o nome que eu vou colocar, eu vou usando o nome que os outros usam. Todo mundo chama ele de Deus, eu vou chamar ele de como? Se você estivesse na Grécia, você ia chamar ele de quê? Theos. Se você estivesse lá em Israel, você ia chamar ele de quê? Elohim. Hoje, os judeus não chamam Deus de Deus, eles chamam Deus de Hashem. Você chama ele de Hashem? Eu não chamo de Hashem. Ó. Eles chamam ele de Hashem. Quem é o Hashem? É o Eterno, tá? Eterno é nome? Eterno também não é nome. Eterno é atributo. Deus é eterno. Atributo quer dizer que Deus tem a qualidade de ser eterno. Eles não têm não tem um nome para Deus. Quando você tem um livro, você pega um livro escrito por um rabino, por um judeu piedoso, ele escreve Deus assim, ó. O que está faltando ali? A letra E. Porque eles não querem pronunciar o nome Deus, que não é nome, a palavra Deus. Eles não querem pronunciar Deus. Não querem pronunciar Deus, não querem pronunciar Elohim, porque Elohim significa deuses no plural, embora que está na Bíblia, não querem pronunciar. Também não pronunciam Jeová, porque Jeová, que é um nome que a gente utiliza também no Antigo Testamento, aqui ó, Jeová. No hebraico não está escrito Jeová. No hebraico está escrito assim, ó, YHWH. Isso aqui é o nome de Deus. Pronuncie isso aqui para mim. Não tem pronúncia. O que fizeram então os tradutores para poder pronunciar esse nome? Colocaram aqui, ó, um E, tá vendo? E, aí colocaram aqui um A, E, um Iavé, e um E aqui, ó, Iavé. É assim que se pronuncia, quem quer pronunciar, o tetragrama sagrado, Iavé. Ó, Iavé. Ou então Javé, ou então Jeová. Em outras Bíblias, quando eles encontram um tetragrama sagrado, Iavé, eles colocam Senhor. Não coloca Jeová, nem Javé, nem Iavé, colocam Senhor. Disse o Senhor. Mas no hebraico não está Senhor. Disse Iavé, disse Javé, disse Jeová. Depende da tradução. Mas Jeová é o nome de Deus? Jeová é o nome de Deus? Eles traduzem por Senhor. Senhor é título, não é nome. Javé significa Senhor, não é nome. Qual que é o nome de Deus? Quem pronunciará o nome de Deus? Não tem nome. O Islã, mundo muçulmano, não é a nossa religião. O Islã, por exemplo, eles chamam Deus de o ingente, ó. Ingente. O que é o ingente? É aquele que não é gente, ele não é um ser humano, ele não é um ser como nós somos, ele é o ingente. O Islã ainda diz que Deus é o inominável, ó. Inominável. O que é o inominável? É aquele que você não consegue colocar nome nele, que ele não tem nome. Ele não tem nome. Se ele tivesse um nome, só ele saberia. E só ele conseguiria pronunciar o nome dele. Nós não conseguiríamos pronunciar o nome dele. Com essa cultura que eu estou passando para vocês aqui da teologia, você já deve ter lembrado daquele anjo. Isso aqui é automático. Sabe aquele anjo? Qual é o teu nome para que eu te honre quando a tua profecia se cumprir? Manoá falou com o anjo, não é? E o anjo pegou e falou o seguinte: não, você não tem como pronunciar meu nome para você. Não tem como, você vai ficar no vazio. Eu não vou falar meu nome para você. Basta você saber que eu sou quem sou.
A mesma coisa, o Jacó segurando o anjo lá, qual que é o teu nome? Ele fala, não, meu nome é maravilhoso. Maravilhoso é nome? Maravilhoso não é nome, maravilhoso é atributo, é uma qualidade. Não é o nome do anjo é maravilhoso. Não, não é isso. Aí você pega essa mesma cultura que eu estou passando para vocês e vai para o Apocalipse. Aí o Apocalipse diz que você recebe uma pedrinha branca, na pedrinha um novo nome, que ninguém sabe qual o nome que é, senão a pessoa que o recebe. É com essa cultura que a gente estuda teologia, para a gente aprender o seguinte: quando você passa para o mundo da teologia, a gente vai ter que utilizar algumas palavras, irmão Gilberto. Só que essas palavras que a gente está utilizando, elas não são originais, elas são emprestadas. A gente emprestou de quem começou antes da gente. Não muda nada na fé, tá? Não muda nada assim. Agora que eu sei disso, eu fiquei melhor como crente. Não muda isso aí. Não é isso. Só que a compreensão melhora, tá? A compreensão melhora. Vou fazer uma pequena pausa.